Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. E neste vídeo aqui vamos falar, é possível mesmo, existe uma possível conversa em uma troca de Gerson por Guinegão entre Zenit e Corinthians? Vou trazer essas informações para vocês. Vamos falar também sobre Osmar Stabile novamente, mais uma vez Andrei Sanches aí tomando a frente das questões que são de mais interesses do nosso Esporte Clube Corinthians Paulista. E vamos falar aqui também referente ao Flávio Prado, que é jornalista aí da Jovem Pan, onde usou uma frase bem forte, dizendo essas pragas desses influencers. É isso mesmo, tá, fiel? Vamos falar sobre isso aqui, tá? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, pra gente falar muito aqui sobre o Corinthians. Fiel, quero iniciar aqui com o Flávio Prado, tá? Por quê? O programa da Jovem Pan, ele, depois que o Renato Gaúcho pediu demissão do Fluminense, onde o Renato Gaúcho usa as redes sociais como aí, um empecilho pela sua saída, ou se ele recebeu fortes críticas, eu não sei, não acompanho o Fluminense. E o Flávio Prado, comentando em cima disso, usou uma frase muito forte. Eu entendo o Renato Gaúcho porque ele saiu do Fluminense, porque essas pragas desses influencers que montam um canal no YouTube e acham que entendem de futebol, estão acabando com o futebol. Essas pragas não entendem absolutamente nada. É a mesma coisa eu do que ir lá e tentar começar a entender física. Eu não vou entender absolutamente nada. Bom, a partir do momento que o Flávio Prado, Flávio Prado, né, Fel? Aquele cara que usa óculos, aquele cara horrível lá. A partir do momento que ele usa a palavra essas pragas desses influencers, ele está sendo totalmente desrespeitoso com o meu trabalho e de todos os influencers do YouTube. Então vou fazer um comentário bem rápido para vocês, tá? Com certeza não foi para mim, porque deve ser para algum influencer lá do Rio ou algo assim do tipo que ele viu, ou algum influencer que critica ele, porque ele é bastante criticado. Para início de conversa, quando ele está ferindo todos os trabalhadores que são influencers, inclusive eu, só quero fazer um atento aqui. Se ele usasse a palavra, tem alguns influencers que fazem um trabalho sério, mas tem outros influencers que não fazem um trabalho legal. Seria muito mais educado do que ele chegar e generalizar falando essas pragas desses influencers. Renato Prado, Flávio Prado, para início de conversa, você é uma pessoa, um jornalista totalmente horrível. Você trabalha na Jovem Pan, meu amigo. Você não trabalha numa grande rede de televisão. Outra opinião minha, tá? Que é uma opinião minha. Não somos pragas. Somos pessoas aqui que estamos ganhando o nosso dia a dia, assim como você aí, trazendo informações aqui que são informações sérias. E um jornalista, ele tem que ser totalmente, vamos dizer assim, imparcial em todos os seus comentários. A única coisa que você sabe falar é mal do Corinthians. Você tem uma pequena audiência, que é muito pouca mesmo, quando você usa o Corinthians para falar o mal dele. Então você, além de ser um jornalista parcial, você é um cara que seus comentários são horríveis, pelo menos na minha opinião. Você é um cara que não entende absolutamente nada de futebol. Você é um cara sem educação. Você é um cara que deve ser um cara na vida que não deve ser feliz. Não sei se você tem problema com sua esposa ou não, se você tem esposa ou não. Você deve ser um cara infeliz no seu relacionamento ou na sua vida íntima talvez, eu não sei. Mas você tem que respeitar as pessoas que trabalham, assim como as pessoas respeitam, alguns influencers respeitam o trabalho de outros jornalistas. Então a gente critica o jornalista, ou os jornalistas criticam também, porque a partir do momento que a pessoa é uma figura pública, ela tem que estar aberta a críticas. Então do mesmo jeito que você critica, eu também critico. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então aqui eu só estou respondendo vocês. Por favor, fazem um comentário aqui nesse vídeo se vocês acham que foi legal da parte dele chamar os influencers de praga, essas pragas desses influencers. Comentem aqui porque eu quero saber a sua opinião. Certo, fiel? Então bora falar aqui de informações que são importantes, né? Deixa o Flávio Prado lá no mundinho dele, né? Então bora lá, vamos falar aqui do nosso timão. Fiel, vou ser bem sincero com vocês, tá? Pra gente falar mais um pouquinho aqui referente ao Osmar Stabile, antes da gente passar por uma possível troca aí entre Gerson e Guinegão. Olha, referente ao Osmar Stabile, eu já trouxe informações aqui. E eu vou ser mais direto aqui possível, tá? O primeiro vídeo está bombando. Se você ainda não assistiu aqui, te convido a assistir.
O início do Osmar Stabile no Corinthians foi perfeito. Fechou com a Nike. O Osmar Stabile, além de fechar com a Nike, pagou tudo Mateuzinho, negociou com o Memphis Depay, fez grandes coisas no seu início. Ganhou a eleição, que vai ficar até o presidente aí até o fim, né, desse mandato, até iniciar aí as próximas eleições. Eu não acho, sinceramente, que o Osmar Stabile é um presidente que deixa o Corinthians na mão por entrar no Corinthians apenas 2 horas da tarde, como ele mesmo disse. Tem dias que ele nem aparece lá, informações que eu tenho, tá? Tem dias que nem lá ele vai. Ele tem suas empresas, um cara que nunca roubou, nunca precisou roubar, porque é um cara bem sucedido na sua vida. Ele não precisa roubar para adquirir aí os seus bens, as suas coisas. Ele tem aí os seus negócios. Então, é um presidente que eu também acho que pelo negócio que ele fechou com a Nike, ele não precisa do Andrei Sanches para fechar com a Caixa. Ele é totalmente capacitado para fazer uma negociação sozinho. Então, só de você não roubar e estar no Corinthians já é um milagre, por tudo que aconteceu no Corinthians nesses episódios para trás e também aí nesses anos de renovação e transparência e recentes que teve por aqui. Então ele não precisa roubar. Ele é um cara que, na minha opinião, sabe trabalhar. Também não acredito que é um cara que não sabe trazer recurso. Um cara que tem muitas empresas é porque é um cara inteligente para negociar. Só que a partir do momento que você trouxe o Andrei Sanches para o Corinthians, você acabou. Você não só acabou, você detonou totalmente as benfeitorias que você fez para o Corinthians. Você detonou totalmente todas as benfeitorias que você fez em nome do Corinthians. E você mentiu para os torcedores, que isso também é um grande pecado, porque nós, corintianos, já estamos cansados de tantas mentiras. Você disse que Renovação e Transparência não ia trabalhar com você. Você prometeu isso para o presidente do Gaviões da Fiel, que estava lá na entrevista coletiva, o Alê. Você prometeu para a torcida do Corinthians, você prometeu também para membros de outras organizadas. E o Andrei Sanches estava na reunião, não só a mais importante do Corinthians, mas também a reunião que mudaria a história do Corinthians, que é um possível fechamento do pagamento do estádio. Um estádio que está este valor, porque o senhor Andrei Sanches, o estádio valia um preço, depois ficou valendo 3 vezes mais. Um estádio hoje que o Corinthians paga juros altíssimos. Um estádio hoje que o senhor Romeu Tuma Júnior, que defende o Andrei Sanches, falou para parar de pagar. Então, esse Romeu Tuma, nossa, cara, eu tenho uma raiva desse Romeu Tuma Júnior, vocês não têm noção, tanto que esse cara é falso, tanto que esse cara deveria sair do Corinthians. Então, se a gente pegar todo esse histórico do Andrés confessar que pegou o dinheiro do clube, enganou de cartão, o Andrés está sendo investigado pelos cartões corporativos, todas essas coisas que estão acontecendo no Corinthians, e você ter a coragem de sentar na mesma mesa com o Andrei Sanches para negociar uma das dívidas mais importantes da história do nosso clube, o senhor perdeu totalmente, repito, o senhor perdeu totalmente a credibilidade do Corinthians. Totalmente. Então, com certeza, se eu tivesse chance de votar, eu votaria no senhor 10, 15 vezes para as próximas eleições. Tá? Até porque o André Castro não vai ganhar. Mas tudo isso que você fez perde totalmente a sua credibilidade. E agora eu sou André Castro desde criança. Ah, corintianeiro, ele não tem os 5 bilhões. Ele não pode ele não pode apresentar uma empresa para o Corinthians com apenas 1 centavo. Eu não quero nem saber. É um cara novo, é gente nova, é pensamento novo, é estratégia nova de administrar o Corinthians. Tô cansado dessas mentiras, tô cansado da mesmice. Olha só o que o presidente nosso está fazendo, sentando na mesa com o Andrei Sanches. Tá? Então, só para encerrar, totalmente com falta de esperança sobre a administração do nosso Corinthians. E falo mais, o Corinthians não quebrou ainda. O Corinthians não quebrou ainda por causa do tamanho. Porque a administração de vocês é tão pífia, é tão ruim, que o Corinthians só não quebra por causa da sua torcida. E quase vocês conseguiram, hein? Quase vocês conseguiram. Só que não quebra porque o Corinthians faz negociações gigantes por causa do nome que tem. O Corinthians não quebra pelas arrecadações gigantes que o Corinthians faz. Colocar lá 45 mil torcedor contra um veloclube. Cara, isso realmente é só para time grande.
É só para time gigante que consegue fazer isso. Com todo respeito a São Paulo, Palmeiras, Internacional, Botafogo, Vasco da Gama, Atlético Mineiro, todos esses clubes, Santos, esses clubes não aguentariam suportar a mesma intensidade de administração pífia, a mesma intensidade de problemas com a polícia, a mesma intensidade de crise financeira que o Corinthians está suportando. Só suporta por causa da sua grande torcida. Se fosse qualquer clube com esses mesmos problemas que está no Corinthians, já teria quebrado. Eu acho que só o Corinthians e o Flamengo conseguiria suportar, que o Flamengo suportou também esse mesmo tipo de crise e conseguiu vencer. Acredito que o Corinthians um dia possa vencer, mas tem que mudar também totalmente essa administração ridícula que nós fazemos aqui. Pelo menos é o que eu penso, pelo menos é que é a minha opinião. Comentem, porque eu quero saber a sua opinião também. Combinado? De tarde agora eu vou responder todos os comentários de vocês. Fiel, vamos falar um pouquinho aqui sobre essa possível negociação de Gerson com o Guinegão que saiu aí. Será que o Corinthians pode negociar o Gerson com o Guinegão? A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês aqui é a seguinte. Eu, corintianeiro, não tenho essa informação. Não tenho. Mas eu vou fazer um questionamento com vocês, tá? Eu não tenho, mas eu não duvido da informação, tá? Porque eu costumo falar colegas de trabalho, nem todas as pessoas consideram assim. Tem muitas pessoas que me odeiam aqui no YouTube e eu não entendo o motivo, tá? Mas eu vou fazer uma breve abreviação aqui para vocês. Eu falo colegas de trabalho porque são pessoas da mesma profissão que a minha, tá? Eu não duvido dos meus colegas de trabalho que essa informação é real. Porque o Zenit e o Corinthians têm um ótimo relacionamento e isso é informação. O Gerson com o Zenit está numa relação péssima. O Zenit está totalmente arrependido por Gerson estar lá, estão totalmente descontentes. Não teve alguma polêmica envolvendo o jogador, ou se é só por questões futebolísticas, eu não sei dizer para vocês o porquê. A questão do Gerson lá, nem sei se já saiu, de repente já até saiu, vocês me atualizam aí, tá? Tô falando sobre uma possível troca. O Guinegão, quantos anos o Guinegão tem, quantos anos o Gerson tem? Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês me respondem aqui nos comentários. Vocês hoje aceitariam uma troca de Gerson e Guinegão? Eu não. Eu não. Eu jamais trocaria um garoto promissor, um atacante promissor, bom de bola, raçudo, que está se identificando com o Corinthians a cada vez mais, que está com números excelentes, apesar de ter uma amostragem de poucos jogos, um moleque humilde, que é corintiano pra caramba, para trocar por um possível Gerson que não ganharia aqui menos de 2,5 milhões de reais. E para um cara que é bem mais velho, mas bem mais velho do que o Guinegão. Eu ficaria com o Guinegão 1, 2, 3, 4, 5, 1000 vezes Guinegão. 1000 votos a 0. É minha opinião, mas eu respeito totalmente a opinião de vocês aqui no comentário, porque vocês são a minha preferência. Fiel, vocês estão vendo que eu fico mexendo na cadeira? Muitos já me falaram aqui, a gente vai ter que amarrar uma corda para segurar aí na cadeira. É meu jeito mesmo, eu fico gesticulando, eu fico mexendo, tá? Então, eu não aceitaria de forma alguma uma possível troca envolvendo o Gerson com o Guinegão. Eu acho totalmente que o Corinthians perderia totalmente, vamos dizer assim, dinheiro nessa jogada. Porque o Guinegão, além de ser promissor, ele tem uma grande perspectiva de venda futura. E o Guinegão já está... O Guinegão tem grande perspectiva de venda futura e o Gerson já está praticamente em fim de carreira. Tudo bem, corintianeiro, mas se o Gerson chegasse agora no Corinthians, futebolisticamente, ele poderia ser mais útil do que o Guinegão nesse presente momento. Não duvido disso, ele é um craque de bola, aquele cara é um gênio, tá? Joga muita bola. Só que, há quanto tempo mais ele poderia fazer isso pelo Corinthians jogando aqui numa possível troca? 2 anos? 3 anos? Quanto tempo mais ele aguentaria jogando? E o Guinegão? Quanto tempo ele poderia doar para o Corinthians futebolisticamente um bom futebol? E qual seria a venda do Guinegão futuramente? Caso ele se destaque aqui, como foi um Hendrick do Palmeiras, como foi um Estevão. 300 milhões, 350 milhões. Então, eu sou muito mais o Guinegão no Corinthians do que uma possível troca com o Gerson. Só que eu volto a repetir, respeito todos os meus colegas de trabalho, mas eu, corintianeiro, não tenho essa informação que possa existir essa possível troca entre os jogadores. Certo, Fiel? Quero agradecer demais a sua presença aqui no canal do Corintianeiro. Comentem, quero muito saber seu comentário sobre todos esses assuntos que a gente falou aqui. Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!